Os Jovens Titãs. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E nós já falamos aqui no canal, sobre alguns dos episódios do saudoso, desenho lá dos Jovens Titãs de 2003. E uma coisa bastante peculiar sobre esse desenho é que ele ficou famoso por quase estabelecer versões definitivas, favoritas do público em relação aos membros dessa equipe. E dentre essas versões que fizeram muito sucesso com o público, temos a Ravenna, que é quase uma verdade absoluta que essa versão aqui da personagem do desenho é uma das mais conhecidas e amadas entre os fãs. Por isso, para honrar o legado aí dessa versão da personagem, nós vamos ver no vídeo de hoje um dos primeiros episódios aí desse desenho, onde nós tivemos mais detalhes aí, mais coisas sobre a Ravenna, coisas sobre seu passado e sua personalidade, e foi muito impactante. Vamos ver então os momentos impactantes aí, analisar esse episódio, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aí o seu titã like, deixa o seu titã comentário, coloca aqui já nos comentários se o que eu tô falando é verdade mesmo, se essa versão aqui da Ravenna é a sua preferida e se as outras versões dos personagens aqui, desses membros dos Titãs, também são seus favoritos. Deixa aqui nos comentários. Dito isso, o episódio então que a gente vai comentar hoje faz parte então da primeira temporada desse desenho dos Jovens Titãs de 2003. Ele se chama Nunca Mais e foi então o sexto episódio da primeira temporada. E como eu já disse também na abertura, foi o primeiro que resolveu analisar um pouco mais e se aprofundar na Ravenna. Aqui, depois de uma batalha contra um vilão, a Ravenna parece ficar fora de controle, sem domínio dos seus poderes. Isso leva o Cyborg e o Mutano a tentar descobrir o que está acontecendo com ela. E bem, isso leva a uma viagem muito louca dos dois, quase eles passando aí por um Alice no País das Maravilhas, onde os dois vão parar nesse mundo muito louco e cada vez fica mais doido ainda. E sério, esse episódio tem muitas passagens legais. E até umas coisas que eles sugerem que ia acontecer bem mais pra frente ali no desenho. Bora então começar a análise desse grande episódio dos Jovens Titãs. O episódio começa com os Titãs lutando de noite contra o poderoso vilão Dr. Luz. E não vamos debochar dele aqui, porque o seu arsenal prova ser páreo até para os Titãs, como essas explosões de luz que ele tem, granadas de flash e campos de contenção. E ele até consegue derreter o caminhão blindado que levava o ouro que ele estava então assaltando. E ele prende o Cyborg nele. Assim, sobra então só a Ravenna para lutar com o vilão. E quando ela se encontra em desvantagem contra ele, o Dr. Luz comete o erro de provocar ela. E a Ravenna se torna toda sombria e demoníaca aqui. Eu me vejo que foi! Tem medo do escuro! Ok, e só para esclarecimento, é mais sombria e demoníaca do que o normal dela. E o que ela faz com esse vilão é bem chocante. Ela puxa o pobre Dr. Luz para dentro da sua capa, com tentáculos sombrios, e observa sadicamente implorar por sua misericórdia. O Robin consegue tirá-la desse transe, e o Dr. Luz é solto bem a tempo, embora depois a gente possa ver que ele está gravemente traumatizado e o seu traje de batalha está todo destruído. Quando o Mutano pergunta a ela sobre o que aconteceu, ela volta a ficar possuída, com esses olhos brilhando vermelho, antes de se acalmar novamente e se esconder nas sombras, deixando o resto dos Titãs assustados. E essa é a intro então desse episódio. E mostra que a Ravenna, que nos episódios anteriores, já dava a dica de ter uns poderes sombrios, das artes das trevas, mas aqui pela primeira vez isso é mostrado como uma ameaça ao grupo, e que isso pode ficar fora de controle. E aqui, só um parêntese agora, que foi nesse episódio aqui que a abertura dos Titãs ficou ainda mais parecido com um anime. Porque aqui, aquela abertura que todo mundo conhece, ela agora é cantada aqui em japonês. Aí fica a pergunta agora para vocês nos comentários. Se vocês tivessem então a preferência que a abertura fosse sempre em japonês para parecer ainda mais um anime, ou ficasse alternando, e qual das versões vocês mais gostam? De qualquer jeito é genial, porque essa abertura aqui é 10 de 10. Na manhã seguinte, tem uma situação engraçada do Mutano preparando um café da manhã vegetariano, e que não é bem recebido pelos seus amigos. Quando a Ravenna aparece, ele tenta animá-la depois do que aconteceu na noite passada, oferecendo café para ela, mas ela de novo fica possuída e acaba com o café do Mutano e vai embora como antes. Os outros insistem que ele vá se desculpar com ela, mas o Mutano protesta, alegando que a Ravenna nunca respeita ele, mesmo quando ele está tentando ao máximo ser um bom amigo e até tentar fazê-la rir. No entanto, eles o convencem de qualquer maneira quando afirmam que a Ravenna é complicada e deixam por isso mesmo, já que ela é amiga deles e não precisam saber mais nada sobre o passado dela. Não fui eu que fiz o café da manhã virar um campo de batalha. É aquele ditado que a gente vê algumas vezes em várias encarnações de Titãs, que não importa o passado que a pessoa fez então na vida dela, e quando ela entra na equipe então ela é um Titã. Mas enfim, então, mesmo contrariado, o Mutano vai até lá o quarto da Ravenna tentar se desculpar com ela. O Mutano primeiro bate bem fraquinho na porta, mas antes que ele possa ir embora,
ele encontra um pequeno encorajamento aqui do ciborgue, que acidentalmente derruba a porta dela quando bate um pouco mais forte. Quando eles encontram um quarto vazio, o Mutano acaba explorando contra o conselho do ciborgue, citando o fato de que a Ravenna proíbe categoricamente a entrada de qualquer um. Mas o Mutano diz que isso dá a chance de descobrir mais sobre ela. E nós vemos aqui um pouco mais então do quarto dela. Só que aí o Mutano acha esse espelho aqui de aparência estranha. E quando ele olha a fundo nele, 4 olhos aqui sinistros piscam em vermelho. E quando ele deixa cair depois de ficar com medo, uma garra gigante aparece agarrando. E quando o ciborgue tenta ajudar, os dois são sugados para uma outra dimensão. Esse estranho vazio aqui cheio de rochas flutuantes e estrelas vermelho sangue. E é aqui então no episódio que o ciborgue e o Mutano vão parar nesse lugar muito maluco. Parecido, como eu disse lá na abertura, né, quando a Alice então cai no buraco e vai cair num mundo onde as regras são tudo diferente. E assim como a Alice, né, nos livros, filmes de animação, seja onde for, o Mutano e o ciborgue eles estão perdidaços e não sabem onde é que eles estão. Eles tentam entender onde eles estão, e o ciborgue vê que os seus sensores estão informando que eles ainda estão na Torre dos Titãs. E assim, enquanto pondera como encontrar uma saída nesse vazio sem limite, o ciborgue e o Mutano começam a andar e rochas flutuantes se juntam para formar um caminho. Só que em determinado momento, uns corvos aqui com umas vozes bizarras começam a chamar a atenção deles e pede para eles voltarem. E gente, que vozes bizarras que dão medo. Voltem já! Mas é claro então que eles eram do mal e ficam com aqueles mesmos 4 olhos vermelhos que o Mutano viu no espelho e também na Ravenna. Sem pensar muito, o ciborgue destrói as rochas sob eles com o seu canhão sônico. E parece que eles vão cair no abismo. Mas aí o abismo se transforma no teto, os horizontes se invertem e, pro espanto deles, eles encontram a Ravenna. Mas ela é toda risonha e as suas roupas são rosa agora. Eles perguntam o caminho para casa, e ela diz que o único caminho é pelas portas proibidas. E quando ela vai guiando o caminho, ela sai correndo felizona imitando um pássaro. É algo com certeza que não tá certo. E claro que o ciborgue e o Mutano reparam nisso, que a Ravenna tá muito diferente. E essa é só uma das Ravennas que a gente vai encontrar aqui nesse mundo. O Mutano e o ciborgue atravessam o portal e são transportados por um mundo alegre dos sonhos aqui. O Mutano faz uma das suas piadas de costume, e a Ravenna Rosa cai na risada, o que deixa o Mutano perplexo. Ela confessa que sempre achou o Mutano muito engraçado. E os dois decidem seguir caminho então por esse mundo todo fofinho. De volta à Torre dos Titãs, o Robin e a Estelar sobem no telhado para falar com a Ravenna, que está meditando. E eles querem falar sobre a porta lá do quarto dela que o ciborgue tinha derrubado. E pro espanto dos dois, a Ravenna começa a espontaneamente rir, tal qual aquela Ravenna rosa que a gente viu. Considerando isso como um mau presságio, a Ravenna retorna para o seu quarto. Ela conserta a sua porta e vê aquele espelho bizarro no chão. E na hora, ela já percebe que algo de muito ruim aconteceu ali. Não! E assim, uma coisa muito massa aqui desse episódio é como ele vai demorando ainda um pouquinho pra revelar onde que o ciborgue e o Mutano estão naquele mundo. Onde que aquilo tá se passando. E assim, pode ser óbvio pra alguns, mas pelo menos eles não vão dando tantas dicas assim de onde eles estão. E enquanto o Mutano e o ciborgue continuam naquele reino bonitinho, o Mutano tá reclamando aqui sobre a Ravenna abandonar eles novamente. E quando eles caminham por outro daqueles arcos de pedras que são portais, eles se encontram transportados de volta para aquele mesmo vazio negro com estrelas vermelhas. Só então, a Ravenna aparece novamente, mas dessa vez ela tá vestida de cinza, e ela é muito tímida agora. E o engraçado é ver ela se encolhendo de medo quando o Mutano dá bronca nela que ela desapareceu antes. O ciborgue vê mais uma daquelas portas proibidas, mas quando ele tenta fugir, um enorme labirinto aparece, porque sim, né? E isso é logo abaixo deles, e os prende ali dentro. A Ravenna Cinza diz que pode mostrar a eles a saída, mas avisa que eles não vão mais gostar dela assim que conseguirem. Isso deixa os dois ainda mais confusos, ao ver mais o comportamento inexplicável da Ravenna. E no começo pode parecer meio confuso do nada aparecer esse labirinto aqui do nada, mas esse episódio aqui não dá ponto sem nó. E isso vai ser aqui uma grande metáfora para a personagem da Ravenna, mais pra frente quando tudo esse mundo aqui ser explicado. E ao longo do caminho, a Ravenna fica se desculpando por literalmente todos os insultos que ela já lançou contra eles. Para a grande frustração dos dois, que toda hora ficam dizendo que perdoam ela. E quando eles chegam na saída desse labirinto, eles veem 2 estátuas que têm aqueles olhos demoníacos que quem é mais fã da DC sabe do que se trata. Eles ganham vida e portam 2 espadas. Assim, o ciborgue e o Mutano têm de lutar contra esses guardiões. E eles levam o pior.
E eles até tentam vencer esses guardiões, mas quando eles estão começando a levar a pior, e toda a esperança parece estar perdida, uma nova Ravenna, agora usando uma capa verde escura aqui, chega e faz um trabalho rápido nos monstros, mostrando muita confiança e atitude, e golpes aqui de Kung Fu. Quem diria ver a Ravenna aqui esbravejando e se sentindo confiante? Depois dessa humilhação, o Mutano finalmente perde a paciência e exige saber exatamente para quem que eles estão olhando, se ela é a Ravenna de verdade. Nesse momento, as outras Ravennas, a cinza e a rosa, aparecem. E aí a gente tem 3 Ravennas se apresentando como sendo a Ravenna. Sou Ravenna! E assim, agora com essas 3 Ravennas juntas aqui, o Cyborg já descobre aí um padrão. E a confusão que eles estavam tendo sobre a mudança, né, de humor repentina da Ravenna e a própria coloração ali das capas, ela vai ser respondida agora quando o Cyborg começa a somar ali na cabeça dele. O que o Mutano e o Cyborg encontraram ali naquele mundo são representações das facetas distintas, mais ocultas da Ravenna. Personalidades dela. Ou seja, esse ambiente onde eles estão é a mente, a cabeça da Ravenna. Por isso, eles nunca deixaram a Torre dos Titãs. Nesse momento, quando o Cyborg faz a descoberta, a verdadeira Ravenna aparece diante deles e explica que o espelho é um dispositivo de meditação para acessar o seu subconsciente. E a Ravenna já começa a ordenar ali que os dois saiam da sua mente imediatamente, e ela parece estar com pressa. Tudo que ela consegue dizer para eles é que desde ontem à noite, algo ruim se libertou dentro dela, e ela sentiu isso. Mais farto dessas falas misteriosas que a Ravenna fala toda hora, o Mutano exige saber exatamente do que ela está falando. E ali mesmo, algo aparece diante deles. O que parece ser, então, o pai dela, o demônio antigo Trigon. E ele diz para os 3 que o ódio dominará. Basicamente, o que a gente está tendo, então, aqui nesse episódio é um grande divertidamente aí dentro da cabeça da Ravenna. E aqui, pela primeira vez, então, aqui no desenho, a gente vê a aparição do Trigon, que mais pra frente, em outras temporadas, ia ser um grande vilão para os Titãs. É basicamente quase lá o vilão final. A Ravenna fala que ela tem problemas com o pai dela. Enquanto o Trigon ataca a Ravenna, o Mutano e o Cyborg tentam chegar ao portal que irá tirar eles dali. A garota mal consegue manter um escudo de energia estável para manter os 3 seguros. E ela fica gritando então para os dois saírem da sua mente de uma vez. Mas o Mutano e o Cyborg se recusam, porque isso significaria deixá-la sozinha ali com aquele monstro. Mas a Ravenna está insistindo. Ela afirma que ela não deveria sobrecarregar os seus amigos com seus próprios problemas. E ela avisa eles de que se ela perder essa batalha ali dentro da mente dela, os dois vão ficar presos ali pra sempre. É mais uma terça-feira aí pros Titãs. Ela continua então lutando contra o seu pai, tentando fazer frente aos poderes dele, mas acaba sendo capturada aqui. Só que o Cyborg e o Mutano permanecem ao seu lado e conseguem salvar a Ravenna ao fazer esse ataque aqui duplo em equipe. Quando a Ravenna tá caindo aqui, o Mutano agarra ela. E tem um momento legal aqui da Ravenna surpresa, falando que achava que o Mutano não gostava dela. E ele diz o mesmo. E olha aqui o famoso trabalho em equipe, aquela amizade começando a crescer aqui na equipe dos Titãs. E agora, com a Ravenna salva, os 3 se reúnem e tentam bolar um plano, que olha, esse plano aí vai fechar muito bem esse episódio. Os 3 encontram abrigo por um tempo suficiente para bolar então um novo plano. A Ravenna chega à conclusão de que mesmo com a ajuda deles, ela não pode derrotar o Trigon. Mas o Cyborg e o Mutano sugerem as outras Ravennas que eles encontraram durante aquela aventura deles aqui nesse mundo. Ela descarta essa ideia, afirmando que nenhuma das outras tem o tipo de poder necessário para garantir a vitória deles. Mas o Mutano aí corrige ela, afirmando que talvez elas não consigam sozinhas, mas sim todas juntas, já que todas elas fazem parte de quem a Ravenna é. E assim, o plano de batalha deles é posto em ação. O Cyborg e o Mutano mantêm o Trigon ocupado por tempo suficiente para a Ravenna começar a realizar esse feitiço. Pausa aqui só para apreciar aqui a genialidade do Mutano, hein? O cara pode ser engraçadão, mas tem boa ideia sim. E o que se segue em seguida, então, nesse feitiço aí da Ravenna, de união de todas as Ravennas, vai ser claramente uma homenagem a um dos maiores Batmans de todos os tempos, o Batman Arco-Íris. Isso porque a Ravenna, ela convoca todas as suas emoções, que representam os 7 elementos centrais da sua personalidade. E claro, cada uma com uma cor diferente, tal qual o Batman lá Arco-Íris. E nós podemos ver algumas Ravennas inéditas aqui que não tinham aparecido antes. Então ela funde todas essas Ravennas dentro dela. Com seu poder então unido como um, a Ravenna se transforma então em um grande colosso de manto branco. E ela realmente fica muito poderosa e luta de igual a igual com o Trigon. E no fim, ela consegue derrotá-lo. Mas aqui, galera, nós temos uma reviravolta. Que esse Trigon, na verdade, era uma outra das emoções da Ravenna, a do ódio, que era o que o vilão ficava repetindo toda hora. E aí a gente vê essa Ravenna de capa vermelha. Essa personalidade então na Ravenna tinha ficado fora de controle.
Mas agora, a Ravenna a absorve, junto com o resto das suas emoções. Pô, e essa é uma conclusão muito massa pra esse episódio. Até porque seria bem difícil de engolir que esses três aí iam conseguir fazer frente ao Trigon já no 6º episódio aí da primeira temporada dos Titãs. As dicas já estavam dadas ali, né? Contudo, já deu pra dar aí um contexto pro passado aí da Ravenna, que ela tem esse pai que é um demônio. E a outra dica que eles dão também é essa Ravenna aí, né, do manto branco, esse traje maneiro, que vai aparecer mais pra frente também na série. E eu gosto muito dessa reviravolta aí, que foi uma emoção ali da raiva, do ódio ali, que é essa Ravenna vermelha, que ficou rebelde e causou toda essa confusão dentro da mente dela. Isso ficou muito bom. A Ravenna volta ao normal depois dessa confusão. Ela chama os dois de amigos e agradece eles. O Mutano até pergunta se ela o acha engraçado, e ela responde pra ele não abusar da situação. Na torre, o Robin tá tentando parar a Estelar de bater na porta, né, do quarto da Ravenna, porque ele acha que ela quer ficar sozinha. Mas nesse momento, então, os três voltam e os cumprimentam na porta. O Robin pergunta onde que eles estiveram o dia todo, e o Cyborg simplesmente afirma que eles estavam se conhecendo melhor. E para comemorar, a Estelar declara que eles devem preparar um novo banquete de café da manhã. No entanto, o Mutano tá hesitante e até tenta sugerir algo que a Ravenna goste, como um chá de ervas. Mas, para sua surpresa, a Ravenna graciosamente concorda que o café da manhã no horário de janta parece delicioso. E o episódio termina aqui com o Cyborg correndo para ir fazer um café da manhã que não seja vegetariano como o Mutano quer, e fica nesse clima habitual da torre restaurado. E galera, então esse foi o episódio aí que mostrou, né, a verdade sobre a Ravenna lá no começo do desenho dos Jovens Titãs. E assim, ó, que episódio bom de rever, cara. Eu lembrava de algumas partes deles, mas agora como a gente tá fazendo essa análise de alguns vídeos dos Titãs pro canal, e muitas listas colocavam ele como um dos melhores, deu pra entender o porquê. Todo esse contexto, a ideia de colocar dois personagens dentro da cabeça da Ravenna pra gente conhecer melhor a personagem no primeiro episódio que vai analisar ela, é uma grande sacada. Ao mesmo tempo que a gente tem essas Ravennas diferentes, mostrar que a Ravenna não é só aquela Ravenna trevosa lá que não tem muitas emoções, mas que ela tem e é normal como todo mundo, é muito bem feito. Fora então que dá essas dicas, né, sobre o passado da Ravenna, a conexão com o Trigon, os poderes que ela pode alcançar. Então assim, ó, realmente ele tá entre os melhores episódios aí desse desenho dos Titãs, que quer dizer muita coisa. Fora que teve a abertura também dos Titãs em japonês, então isso já deixa aí 10 de 10. Mas galera, agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam aí desse episódio que primeiro analisou aí a Ravenna nesse desenho? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dele. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo aqui no YouTube, no Seja Membro, e também no Padrim. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.